estamos? Vamos começar com a conexão de hoje de manhã. Mãe antiga, ouço teu chamado. Mãe antiga, ouço tua canção. Mãe antiga, ouço teu chamado. Mãe antiga, provo teu pranto. Olá, mama, o arraso cola. Olá, mama, o arraso. Bom dia, meus amores, super bom dia. Estamos aqui numa super conexão com as mães antigas, porque esse chamado é um chamado de todas as mulheres da consciência sábia, das matrizes sagradas do sagrado feminino. Bom dia, amores, bom dia. Isso aí, derrete no coraçãozinho, que daí o Instagram entende que isso aqui tá bonito e vai espalhar para mais mulheres que também querem ou sentem esse chamado, mas a gente tá nessa conexão. Bom dia, Ana, bom dia, Maitê, bom dia, Ana Carla, bom dia, Midutra, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Renata, sejam muito bem-vindas, mulheres amadas, nesse horário, sentindo esse chamado poderoso das grandes mães. Sejam muito bem-vindos. E por que é um chamado das grandes mães? Porque toda a humanidade foi gestada no ventre de uma mulher. Toda a humanidade chegou a partir de uma mulher. Nós somos um templo divino. E nós trazemos para a vida, nós trazemos a vida e nós somos esse canal condutor, esse fio divino que literalmente passa um espírito por nós para chegar. Então todos os projetos do planeta, inclusive os projetos que correspondem aos homens, eles também passam por essa nossa conexão. Quanto mais mulheres estiverem nesse alinhamento divino dentro delas, dessa consciência sábia, do amor, das matrizes da consciência divina do sagrado feminino, mais harmonia para os diversos projetos existenciais nós vibramos. Então o convite de hoje é essa grande mandala de mulheres livres, mulheres que aceitam assumir a sua própria sabedoria e transmiti-la para a existência a partir de cada ato de amor, a partir de cada olhar, a partir de cada pensamento, a partir de cada toque. Essa consciência sábia do feminino, ela se manifesta permanentemente em nós. Então, quando eu me sinto chamado ou com uma convocação interna para estar num lugar onde todas nós estamos vibrando nessa essência sábia, eu acordo dentro de mim, acordo como um despertar ou eu acordo como um acordo. Eu firmo dentro de mim uma vontade de manifestar o mais sábio da minha existência em cada poro do meu corpo, em cada célula do meu ser, exalar essa conexão com essas matrizes sábias. E aí surge um canal divino, e aí surge um canal super intenso de alinhamento comigo, que a minha intuição, a minha sensitividade, os meus pensamentos, eles começam a estar não somente em prol do meu próprio destino, mas também em prol do que o meu serviço corresponde para toda a humanidade. Porque eu estou alinhada com todo esse movimento de toda essa energia que conduz a humanidade. Então nisso, faz sentido isso para vocês, amores? Vamos colocar aí hashtag tô pronta para me libertar. Tô pronta. Hashtag tô pronta. Porque esse chamado das grandes mães, e para mim é um chamado que vem da ordem das Marias do Céu e as Marias da Terra, que é algo que hoje eu ainda vou falar sobre isso, mas ele vem para que nós vem com a intenção de trazer uma autonomia para nós mulheres que temos essa conexão, que temos
esse compromisso. A gente, dentro da gente, a gente já acordou, a gente já despertou, e eu sei que eu tenho um compromisso com essa sabedoria, e essa sabedoria ser transmitida a partir do meu legado, com a minha expressão de amor. E é uma expressão muito além, porque é uma expressão feminina, é uma expressão que vem de um lugar que traz a existência. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Ai, amadas, estão prontas? Show, show. Faz sentido isso, que quando uma mulher realmente aqui dentro sente essa presença e ela muito intensamente se dispõe a trazer esse fluxo divino e ser uma ancoradora dessa força aqui, toda a vida dela, toda a humanidade, todo o planeta, todo o universo se dispõe a ela de uma outra forma, porque ela é esse ancorador, ela é essa presença. E quando a gente se sente assim, muda a nossa conduta de existência, muda a nossa forma de pensar, muda a forma como a gente toca o mundo, e a forma como o mundo nos toca também muda. Porque o que eu vou receber, o meu receptivo, o meu magnético, que é o meu feminino, ele vai estar nesse estado de presença libertadora, nesse estado livre. Ele não vai acolher nada que aprisione, porque nós somos mulheres livres e é o nosso ventre livre que traz a vida. Então é nessa consciência, nessa força que a gente abre todo esse nosso canal divino e coloca para a vida essa nossa real manifestação sábia. Quando uma mulher, no fundo do seu ser, sente que tem algo que pode se transmutar, que tem algo que pode modificar, ela tem o poder da alquimia da vida dentro dela. Nós viemos com essa magia perfeita dentro de nós, os nossos ciclos proporcionam isso. Mas não é só o ciclo que traz para a vida o ritmo da existência. Essa magia está dentro da gente durante toda a nossa existência na Terra, ela é permanente. Desde a minha menina quando nasce até quando eu vou voltar ao mundo dos céus no meu último suspiro. Então, nessa consciência feminina, eu quero trazer uma linha de tempo, e uma linha de tempo lá dos primórdios, dos ritos mais tribais, mais primordiais da existência. Então, fica aqui onde tu tá, a gente tá aqui conectada por uma mega tecnologia construída pela mão humana, incrível, nos conectando em vários lugares. Coloca aí, tem alguém de fora do país, da onde vocês estão, me contem da onde vocês são, então, onde essa mandala de mulheres livres está chegando. Enquanto vocês colocam aí, eu vou começar a contar para vocês esse fio da meada da história do feminino. Então imagina lá no nosso rito tribal, lá no mais antigo, do mais primitivo humano, onde aqueles seres humanos, vamos supor, das cavernas, um homem, ele ia lá, ele ia caçar, ou caía uma pedra, ou caía qualquer coisa, quebrava um braço forte, ele se lanhava todo, ele começava a sangrar e ele morria. Ó, Sarandi, Florianópolis, coloquem aí, daqui a pouquinho eu vou ler. Então, aquele homem mesmo, ele ia lá e ele quebrava o braço ou cortava e ele morria. Os homens das cavernas, eles morriam. E aí vem um bicho estranho que sangra todo o mês, e nada acontece a ela. E mais, além dela sangrar todo mês, de dentro dela sai um outro ser, e dos seus seios jorra um leite que nutre e faz essa criança crescer. Então imagina o poder, ela é a divina deusa, né? A mulher lá no rito tribal, lá nas tribos, ela era a manifestação da deusa, porque como pode o homem forte que vai lá, que caça, se machuca, sangra e morre, e ela sangra todos os meses, de dentro dela sai um novo ser, e do seu seio farto ainda jorra leite para que ela amamente sua cria. Então nessa consciência humana, o lugar da mulher, ele era um lugar
de extrema preservação e força e magia. Era um lugar mágico para aquele, no rito tribal da humanidade, nesse lugar mais lá antigo, pensa muito lá antigo, muito antigo, essa ancestralidade muito antiga, essa força natural nossa, desse ser humano que faz, que pensa, que reflete, que se conecta. Ele olhava para essa deusa e dizia: uau, que força! Então lá se sabiam de onde vinham os seres humanos, de onde vinham os filhos, que eram dessas mulheres. Mas vamos avançar um pouquinho na história, saindo já dessa questão só lá, o homem das cavernas. Então elas foram indo, essas pequenas clãs, essas pequenas tribos foram crescendo, e aí eu não vou contar toda a história da humanidade aqui em 5 minutos. Vamos utilizar as nossas criatividades para a gente dar um pulo. Foi indo, e daí a gente dá um pulo na história e a gente começa a entrar já um ser humano mais inteligente, mais perspicaz, aonde toda a conexão com a deusa, onde todos os ritos, todo o entendimento dos ciclos, eles vinham a partir desse olhar dessa deusa que por um período de tempo não sangrava, começava a sangrar, que era a menstruação. Logo após a menstruação, um tempo após, ela paria, ela botava outros seres humanos na vida, e um tempo depois ela parava de sangrar e era um oráculo divino de muita sabedoria. Como esse ser, que é completamente diferenciado, que tem um ciclo completamente diferenciado, convive, compartilha e vivencia com outro ser masculino, com outro homem que tem um formato de corpo diferente, tem potências diferentes, e isso não acontece com ele. Acontece outras coisas com ele. Mas é justo esse estado cíclico, é justo essa consciência da mulher, essa força da mulher lá dos primórdios, dessa magia muito forte, e do homem reconhecer isso por muito tempo, porque por muito tempo as sociedades foram matriciais e não foram patriarcais, porque se sabia do ventre de qual mulher se vinha o filho, mas não se sabia qual era o pai daquele filho, porque naquele tempo, vamos combinar que a liberação não existia casamento, não existia esses contratos, não existia essa consciência do amor, que é uma consciência que chega na humanidade muito depois, né? A humanidade era muito torpe, não existia a ação, então não existia a consciência do par, né? Ela era outro movimento. Então lá atrás, as terras, as propriedades, não eram bem isso, vamos lá, tô dando uma pulada na história, elas pertenciam à mulher, porque elas sabiam, os filhos vinham daquela mulher, mas não se sabiam de onde vinham, qual era o pai daqueles filhos, por isso que o sobrenome eram de linhagens femininas, não masculinas. Depois de um tempo, a humanidade foi crescendo, a humanidade foi se transformando e foi vindo ela foi buscando outras atitudes ou outras ações que foram conduzindo os processos sociais humanos. E a força, a inteligência foi se desenvolvendo, e dessas inteligências, a força, as próprias sociedades, as conquistas, que deu a virada do matriarcado para o patriarcado, quando começou a época das conquistas. Porque os homens poderiam morrer, eles iam para a guerra lá, pensa lá nos vikings, gente, eu tô falando de coisa muito tribal, muito antiga aqui ainda. Então eles iam lá, aquele bando de homens iam lá para a guerra de navio, e as mulheres ficavam. Não porque as mulheres não tinham força, e nem que não iam também mulheres guerreiras, que aliás, sempre com um grupo de guerreiros tinha uma sacerdotisa, uma vidente poderosa que ia dar orientação para eles. E era a mulher que orientava. Mas do restante as mulheres ficavam protegidas, porque se as mulheres morressem naquele tempo, quem ia dar sequência à humanidade? Então a mulher ela era protegida, né? Ela era recolhida. Quando tinha as invasões, as mulheres fugiam para a mata, porque honestamente,
um homem engravida 20 mulheres ao mesmo tempo, em um ano uma tribo cresce, né? Mas uma mulher, ela engravida uma vez por ano. Então uma mulher sobrando e 20 homens, ia demorar muito para aquela tribo crescer. Vocês entendem que isso é um pensamento humano? Que isso é uma construção humana de preservação da mulher? Então lá naquele tempo, morriam os homens, as mulheres ficavam, as terras pertenciam à mulher. Só que aqueles homens que conseguiam conquistar aquela outra tribo, as mulheres daquela tribo pertenciam àqueles guerreiros. E aquela tribo começou a ter a força daqueles homens. E ali começou a sair a questão do patriarcado, daquelas que eram subjugadas àqueles homens, que eram os conquistadores. E que depois até elas eram subjugadas às mulheres da tribo que vencia. E aí começa a competição feminina, de culturas, de rixas, porque às vezes pensa lá nos nórdicos, né? Era um tipo de pensamento, um tipo de xamã e depois outro tipo de xamã, porque era outra tribo, outra cultura, outro clima, outra cultura da terra, outro manejo da terra. E ali nesse momento começa a guerra profunda entre mulheres e mulheres, e homens conquistando, mulheres que são também conquistadoras. Então quando a gente fala dessa consciência sábia do feminino, ancestral, a gente precisa retomar um movimento que aconteceu. Nada disso que eu estou inventando, isso daqui não é um mito, isso é um acontecimento da nossa história. E que hoje, na sociedade moderna, ou o momento que a gente vive hoje, essas formas ainda de competição feminina, ou a mulher não sentia, agora trazendo para os nossos tempos, né, a autonomia da mulher, a mulher queria uma autonomia total e não dá permissão que o homem faça determinados movimentos em relação a ela. A própria raiva que muitas mulheres têm de alguns homens. Quanta memória feminina, quanta memória das matrizes conscienciais do feminino. Trazendo essa história, a gente começa a compreender o que é a matriz feminina. E masculina também, né? A gente vai olhando porque a gente caminha junto, a gente caminha em bando e a gente começou a caminhar em par depois, né? Começou esse amor, a história, os casais cósmicos ou os complementos divinos, eles começaram a chegar na Terra depois de um tempo. Só que isso é uma história mais estelar e mais cósmica. Hoje a gente está aqui falando de ancestral, de conexão da mandala do sagrado feminino. Em outro momento eu conto para vocês. É importante isso? Querem que eu conte essa história estelar dos casais cósmicos? Me diz sim, ou não, Ana, isso é loucura. Alguém aqui tem aquela sensação daquele amor incrível que tu vai encontrar teu complemento divino e que tudo vai acontecer? Alguém sente isso? Sim, né? Isso é muito forte na nossa consciência. Porque vieram muitos casais cósmicos para o planeta, né? Trazer essa sensação de amor e plenitude. Eles vieram, eu vou contar toda a história. As transformações, então a humanidade estava naquele momento tudo torpe, muito por poder, posse. E começou o projeto avatárico no planeta, né? E daí eu vou fazer uma... Eita, mulherada, assim, né? Bom, e daí é um outro projeto, né? Então, começou essa história muito tribal da humanidade. Nós somos a 19ª humanidade, a da humanidade que a gente está vivendo. Então, chegou um momento onde a humanidade começou a se perder na história, né? Ela começou a se perder nesse sentido, assim, da posse, da conquista. Começou a se perder nesse sentido, e a humanidade como completo, tá? Não joguem tudo isso na cabeça dos homens, nós éramos clãs conquistadores. Então isso começou a ficar muito, muito, muito bélica, a humanidade começou a ficar tão bélica,
querer a conquista pela conquista já não era mais para sustentar os seus filhos, já não era mais, era para, ela começou a ficar forte, se desenvolver intelectualmente, desenvolver estratégias de guerra, desenvolver o intelecto começou a se desenvolver cada vez mais e começou aí essa questão da posse, o poder, e daí que veio a virada para o patriarcado. Então, quando começou tudo isso, vamos lá, a gente está falando aqui de sei lá quantos mil anos, muitos mil anos antes de Cristo, antes de Jesus. Então, quando começou tudo isso, existiu um projeto cósmico que olhou e disse assim, não, mas espera aí, se esses homens e essas mulheres, se essas tribos começarem a se envolver com um outro gradiente energético, uma outra consciência, uma outra conexão que faz eles valorizarem a vida daquele outro ser humano que está ao lado deles, que é o amor romântico, como a gente diz, que eles não vão somente olhar como a progenitora, ou não, se eles tiverem um outro gradiente energético que faz com que quando eles se encontrem, o encontro de olhar, o encontro dos corpos, o encontro de conexão de espírito, eles vibrem algo diferente, eles vibrem algo que faz sentido eles estarem juntos permanentemente. Então, começou a vir para o planeta todo esse projeto dos casais cósmicos e divinos e implantar e ensinar o processo do Tantra, a Kundalini, ensinar a energia, como é que eu vibro, como é que eu entro num estado de êxtase tão intenso a partir da energia do orgasmo, a partir da conexão com aquela pessoa que me faz fazer a conexão com o celeste de novo. E aí começou todo esse projeto projeto dos casais cósmicos e os casais que vieram trazer essa energia para o planeta. Isso ao longo de milênios, né? E que implantaram no inconsciente coletivo da humanidade essa possibilidade. Opa! Então nós podemos se conectar e vivenciar algo mágico, algo diferente. Não é só ir lá a coisa torpe do dia a dia, não é só ir lá e transar para ter filho, ou pensa lá, vê qualquer filmezinho de modelo de sociedade antiga. O sexo era uma coisa muito torpe, era muito para descarrego de emoções, ele não era algo de conexão maior, ele não era o presente sagrado daquela essência de amor, como hoje a gente sente, como hoje a gente busca, né? Ele era somente, vamos lá voltar um pouquinho de novo no rito tribal, ele era lá atrás só aquilo que acontecia e fazia o bebê nascer, lá nos homens das cavernas. Então a gente tem uma evolução da consciência humana e uma evolução da consciência dessa energia que é a energia do orgasmo enorme. Deu para entender, né, amores? Deu para entender, minhas amadas, a história aí dos casais e por que a gente tem isso colocado na nossa consciência, que a gente não quer só sexo por sexo, não é só para aliviar, e sim que o sexo é algo sagrado, e eu só consigo vivenciar isso com alguém que tem uma similaridade energética, que a gente consegue sentir junto à vida. Deu pra entender? Foi só uma pinceladinha, foi só uma gotinha de consciência aqui. A gente não vai abrir isso, porque a gente tá falando dessa força. Isso. Fez sentido? Coloquem aí pra mim se fez sentido. Diz Ana, fez sentido. Deu sim. Uhum. Então essa força, essa vontade de... Só pra gente fechar essa história do feminino e do masculino, pra gente voltar pra matriz consciencial feminina, essa vontade de viver esse amor, essa vontade de viver o par perfeito, o par ideal, essa vontade que a gente sente de vibrar junto em prol de um destino, de vibrar junto em prol de um projeto, ela está muito forte na nossa consciência que fez a humanidade ir caminhando para outros processos. Principalmente porque quando socialmente foi vindo toda a estrutura de organização financeira, de prole, de tudo mais, da propriedade privada, e daí a gente tem que entrar em histórias que eu não domino. Mas é muito mais fácil, né? Vamos pensar lá, quando aqueles homens conquistadores, eles precisavam manter uma família, eles precisavam manter
12 famílias, manter todo o clã, do que manter uma família só. Conforme a mudança cultural e consciencial e social foi vindo, isso também veio a calhar na relação do patriarcado, né? Então, se eles possuíssem, entre aspas, só uma mulher, só uma família, era mais fácil. E até as culturas que ainda falam que o homem pode ter até 5 esposas, desde que ele nutra todas elas e tudo mais, vem daquele olhar lá atrás, né? Porque se morriam muitos homens e eles voltavam e a comunidade precisava se levantar, mas desde que ele conseguisse realmente nutri-las, né? E ainda tinha a escolha da mulher junto lá. Faz sentido, né? Ótimo. Porque é muito, muito importante a gente trazer não só a consciência do porquê que a gente busca isso, porquê que isso é um sonho de amor, da gente viver esse grande amor, da gente viver isso, mas entender que essa experiência, ela aumenta a energia, o gradiente energético humano. Porque quando a gente vai convivendo a dois intimamente por muito tempo, eu tô junto com o Tuzi, a gente tá há 18 anos, o suspiro que ele dá, eu sei o que que é, né? O jeito que eu tô, o jeito que eu me movimento, que eu me mexo, ele já sabe o que que é. Isso facilita a nossa harmonia, isso facilita a nossa convivência. A gente se potencializa um ao outro em relação a isso. E essa potencialização, ela gera um estado, um continente sagrado, ao qual eu cresço mais e ele cresce mais. E se a gente tem dois seres humanos em harmonia crescendo, como pontos de luz para a humanidade, oferecendo isso para outros seres, isso é excelente do ponto de vista de evolução consciencial, humana, divina, né? Não social, porque o social não é isso que quer. Mas é a partir daí que foi vindo as lideranças. Obrigada, Cris. Ai, deixa eu voltar lá e ver de onde vocês estão vindo. Onde é que essa mandala tá pulsando? Deixa eu voltar lá, peraí. Sim, todas as histórias. Bom dia, Grazi. Bom dia, Dirceia. Porto Alegre, Garopaba, Florianópolis, Sarandi. Estamos por aqui, então. Vamos ver quem tá de outros lugares. Bueno, eu vou seguindo, vocês vão me falando de onde estão. Então, assim, nessa história toda, começou a surgir a estruturação dessa consciência sábia do feminino. Imagina que ela é um grande banco de memórias de todas as mulheres que conseguiram alcançar a sabedoria de, Santa Maria, bombinha, show de bola, amores. Então, essa mandala da consciência sábia feminina, todas essas mulheres, e vamos dizer assim, lideranças, ou que despontaram, ou que alcançaram essa liberdade, primeiro com elas próprias, e começaram a ser esses canais de luz que entregam para o planeta essa sabedoria divina, elas voltaram a assumir a força da sacerdotisa que elas são. E sacerdotisa tem a ver com sagrado, né? Com aquela que sabe reconhecer o fluxo sagrado da vida. E saber reconhecer o fluxo sagrado da vida tem a ver com uma postura de existência, com condutas sábias, com condutas alinhadas com a harmonia da natureza. E quando eu estou alinhada com a harmonia da natureza, eu estou alinhada com todos os movimentos do fluxo consciencial divino. Quando eu estou alinhada com a minha própria natureza, eu me alinho com a natureza externa, né? Eu sinto, por exemplo, se vai chover, eu sinto se vai acontecer alguma coisa naquele dia, emocionalmente eu já me preparo, eu sinto que é uma conduta de existência. As sacerdotisas, elas têm essa conexão com os campos de energia. Então, essa mandala do sagrado feminino, ela é uma consciência, é um pulso com a consciência sábia de todas as mulheres que alcançaram essa potência, alcançaram esse continente sagrado para elas mesmas e começaram a ser um ponto de luz, um ponto de emanação de brilho para outros seres humanos. E aí a gente não está falando mais só de outras mulheres, a gente está falando de outros seres humanos, porque elas, com a sua potência de trazer a vida, elas foram esse eixo tão alinhado que elas começam a ser um referencial de força, de luz, de orientação e de amor para os demais seres. Essa mandala da consciência, da matriz consciencial do sagrado feminino, ela não é só uma consciência das mulheres que vivem hoje,
é uma consciência dessas mulheres desde lá da nossa linha de tempo ancestral, que a gente estava falando do tempo das cavernas, até o momento ao qual a gente conhece. Então, toda vez que uma mulher se sente com uma necessidade profunda de assumir o seu caminho, de assumir o seu espaço, assumir o seu legado, e ela se sente sozinha, é porque em algum momento da sua intimidade ela se desconectou dessa força intensa dessa matriz do sagrado feminino. Porque essa matriz, as mulheres, elas têm uma conexão de... elas têm a energia do magnetismo. Elas são o centro da família. Por que ela é o centro da família? Porque a partir do ventre dela que sai outro ser humano. O bebê depende dela naquele primeiro... minimamente 1 ano de vida do seu leite. Então isso aproxima os outros seres humanos dessa fonte e tudo começa a girar em torno dessa energia matrística, dessa energia dessa mulher que assume esse lugar. Só que nós mulheres desaprendemos a assumir esse lugar sábio e livre e começamos a nos encher de tarefas. A gente começa a querer ser o centro, mas ser um centro controlador, um centro que acaba nos aprisionando e não construindo uma mandala de liberdade para nós. Porque em algum momento dessa trajetória humana, e aí a gente está falando de milênios e milênios e milênios, e reduzir uma curtíssima história no início lá da live, no nosso círculo, em algum momento nós mulheres fomos perdendo essa conexão, porque a gente foi se desconsiderando, fomos sendo desconsideradas. Pensa lá aquela tribo que era conquistada, não pensa só na tribo, um país, sei lá, olha lá as cruzadas como foram, as invasões, o próprio Brasil, né? Quando chegou toda essa existia uma cultura no Brasil, existia a cultura dos índios brasileiros, das índias brasileiras no Brasil. Quando chegou toda a colonização, veio uma enxurrada de novas culturas. E a mulher brasileira, ela foi literalmente abafada, até porque se tu for fazer uma história, fazer uma busca de história sobre quais eram os ritos das nossas índias e tal, é difícil pra caramba de encontrar, não é tão fácil assim. Te pergunta aí pra ti, o que eu sei das mulheres dessa terra? O que vocês sabem das mulheres que viviam nessa terra aqui? Se elas eram guerreiras, se elas eram as que plantavam, se elas eram caçadoras, vocês sabem se elas eram o centro da própria tribo? Alguém sabe disso? A gente pouco sabe delas, né? Alguém sabe me dizer, alguém sabe lá como é que as mulheres do Brasil, as índias, as indígenas viviam? E, gente, a nossa cultura, o Brasil é tão novinho, né? A nossa cultura foi soterrada há pouco tempo atrás. E mesmo assim, pouco se sabe dessa cultura brasileira. Então, tu imagina, a gente tem a cultura brasileira como essa miscigenação de culturas. Mas da indígena mesmo, se sobrou pouco. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas índias guaranis e elas... É engraçado, assim, porque ela é muito, muito diferente a visão delas da gente. E olha que eu tenho origem indígena, mas a minha cultura ou a minha forma de fazer vem da minha avó, que era italiana. Boa parte do meu jeito de pensar, do meu jeito de agir com a minha família, vem da grande matriarca, minha avó, que era italiana, vem do tipo italiano de pensar, de falar, de gritar, né? Então, essa construção nossa, né, de ser soterrado por uma outra cultura, ser soterrado por um outro lugar, traz essa sensação de opressão feminina. Vocês entendem como é que isso funciona lá no nosso inconsciente coletivo? Faz sentido isso para vocês que estão aqui? O que está ser soterrado pelos outros, ou a gente rapidamente entrar ser subjugado, ou a gente entender que esse lugar é um lugar que é assim que se acontece? Isso existe na nossa cultura, na nossa consciência, existe na nossa família. Então, para mulher, falem comigo, vocês estão tudo quieta. Tá, demais isso.
Então a mulher, ela sente que ela tem que, ou ela é muito controladora, centralizadora dentro da casa dela para ela ocupar esse lugar por conta dessas memórias, porque ela se sente no fundo sozinha, porque ela se desconectou dessa mandala sábia, que ela é o pulso da vida, que é a partir dela que vem a energia. Ai, Tati! Ô, Tati, bota aqui pra mulherada de onde tu tá, pra elas verem onde é que tá chegando esse nosso círculo, essa nossa mandala feminina. Fazendo total sentido, Simone, maravilha. Então, assim, essa dicotomia dentro de nós, e agora eu sou a poderosa e a livre, e agora eu sou a controladora, e agora eu sou a oprimida, e agora eu sou a que eu tenho que fugir correndo. Essa bagunça, ela vai acontecendo em nós, essa bagunça com os nossos ciclos, a bagunça com a nossa postura, essa bagunça, ela vai acontecendo por conta de toda essa herança que a gente está chegando. Obrigada, Grazi. É verdade, a nossa história, né? Não conhecemos e não sabemos a nossa história. Então, ó, grata nessa mandala do Sagrado Feminino. Grata. Quanto mais mulheres despertas, mais liberdade para toda a humanidade. Ficou bonito isso. Quanto mais mulheres despertas e livres, mais liberdade para toda a humanidade. Porque o que acontece? A gente começa a criar vínculos libertadores. Nós começamos a se relacionar de uma maneira libertadora. E se eu, mulher desta geração, desse meu tempo, se eu, mulher desse meu tempo, consigo dentro de mim assumir essa consciência sábia, e eu consigo gerar, e vamos lá, gerar um movimento. Da onde vem a palavra gerar? Tem de gestar, né? Eu vou gerar um filho. É um ato extremamente feminino. Se eu consigo começar a gerar um movimento livre, e livre não é abandono, gente, cuidado com isso. Liberdade não é eu desapegar e abandonar a pessoa, não. É eu ser um ponto de força tão íntegro, tão intenso, que a pessoa sabe que eu vou estar aqui, por mais que ela vá embora, porque eu assumi o meu continente sagrado de força. Faz sentido isso? Eu sei o meu lugar. E por eu saber o meu lugar, os outros sabem onde me buscar também. E isso dá liberdade para todos. Dá liberdade para eu fluir e dá liberdade para que as pessoas me encontrem. E isso são vínculos libertadores. Então vamos voltar lá para a mandala, né? Então a mandala, essa da consciência sábia, ela é composta por diversos pontos de luz, diversas mulheres no planeta inteiro, que nessa existência, nesse momento da humanidade, exatamente nesse momento da humanidade, elas se reconhecem que elas podem ser um ponto de luz, um ponto de transmutação de ações para a humanidade, para trás e para frente, porque ela é um canal, são pontos de luz. Então essa grande mandala, que a gente tem a mandala da flor da vida, né? Então ela tem vários pontinhos de intersecção, ó, são milhares de pontos. Imagina uma mandala gigantesca de milhares de pontos, muitas mulheres canais, muitas mulheres reconhecendo a sua potência sagrada e sensitiva e se conectando com essa emissão de luz, essa emissão do brilho dessa sabedoria para as novas gerações e para a sua própria instância de existência divina. Então não é só para o legado que ela deixa, é para a própria vivência dela. Então essa mandala de mulheres livres que eu ia falar sobre, que é o chamado das Marias do Céu e as Marias da Terra, é uma grande egrégora que está literalmente nos convocando para que nós mulheres, que somos esse berço sagrado da humanidade, que temos o poder da nutrição, o poder de gerar uma nova humanidade a partir de nós, e que por mais que nessa vida eu não tive filhos, por mais que nessa vida eu não pari, eu não gestei, por mais que nessa vida ou já passei, já estou na menopausa, eu sou esse canal potente.
essa sabedoria natural, ela está em mim. E quando eu me conecto com isso, os filhos benditos do meu ventre, os filhos não do meu ventre, eles começam a se espalhar, que são os meus projetos, que é a minha ação no mundo. É a minha ação no mundo, é o imprint que eu deixo no mundo a partir da minha presença. E quando eu coloco o meu ponto de luz e deixo esse imprint no mundo a partir da minha presença, a partir desse meu ser, eu sou um agente de mudança, a partir da minha estadia tudo mudou. E eu tenho essa consciência, eu tenho esse poder. A partir da minha presença, a partir da minha estadia terrestre, do meu jeito de pensar, da minha maneira de agir, de eu me expressar com amor, de eu falar não verdadeiramente, de eu dar limite sagrado às coisas que eu não quero mais, a partir da minha presença naquele local, essa magia de luz se manifesta. Então essa mandala de consciência das mulheres livres, essa mandala que eu tô aqui como representante, me comprometendo em expandir esse espaço, me comprometendo em assumir e transmitir esse legado para que muitas e muitas mulheres assumam isso em qualquer momento da sua vida. Há uns anos atrás, eu atendi chegou para atendimento lá no consultório, uma mulher, e eu olhei para ela e nossa, essa mulher logo vai voltar ao grande mistério. Ela estava realmente muito doente, num momento assim, muito doente. E ela chegou para atendimento comigo, a gente fez um atendimento de consciência cósmica, e quando a gente terminou, a gente se deu um abraço, e eu olhei para ela e eu disse assim, eu olhei bem para ela e disse, eu não vou desistir de ti, eu tô aqui. E essa mulher, ela começou a chorar, e porque ela disse assim, Ana, eu desisti de mim. Eu tô nesse lugar porque eu desisti de mim. E eu sei que eu tô partindo. Então eu perguntei pra ela, e nesse curto tempo de existência terra que te resta, e que tu tem clareza disso, tu sabe, nós temos essa sabedoria, qual é o legado que tu quer deixar? E ela se chocou com isso. Ela se chocou e eu disse, não desiste. Se tu tem 1 dia, 2 dias, faz a tua vida valer a pena. E eu perguntei pra ela, o que tu quer fazer? Como é que tu quer ser lembrada? Como é que, quando as pessoas chegarem na tua casa, depois que tu for embora, o que elas vão ver de ti no teu lugar de intimidade? Te representa, te honra? Quando elas chegarem lá, elas vão mexer nas tuas roupas, elas vão mexer nos teus pertences, elas vão doar ou vão se apropriar para lembrar de ti. O que está dentro da tua casa te honra? E ela levou um choque. E eu disse assim, se tu tem 2 dias, vai faxinar a tua casa. Isso é coisa que se diz pra uma moribunda, né? Mas eu falei pra ela, vai lá, vê o que te honra, para que tu vá em paz. E ela ficou mais alguns meses, e ela seguiu vindo comigo todas as semanas. E ela disse assim, bom, eu faxinou tua casa? Ela faxinei minha casa, e faxinei de eu faxinar, com as forças que me restavam. E eu deitei na cama e dormi com a paz que eu nunca senti no meu coração, porque eu realmente senti que eu estava fazendo algo por mim. Quando eu falei que ela não desistia dela, é porque eu sabia que se em algum momento ela se desse por conta que ela estava recuperando a sua própria existência, a sua transição seria diferente. A sua transição de um mundo para o outro seria diferente. E o meu lugar ali como mulher, de olhar para aquela mulher e poder falar para ela, honra a tua vida, honra o teu legado no tempo que te resta estar aqui, mas vai com a paz do teu coração. Honra, assume que tu quer essa paz do teu coração. Então, se essa mulher conseguiu com pequenos atos, mas levar a paz do coração dela, imagina nós, que estamos em plena vitalidade, em plena força, com uma mente brilhante, com um coração selvagem, corajoso, vitorioso. Imagina o que nós podemos fazer nesse tempo de humanidade que tanto nos chama
para uma voz verdadeira e sábia. O que nós podemos fazer? Nós, aqui que estamos nessa mandala das mulheres sábias, livres no dia de hoje, o que a gente pode fazer? O que tu já sabe fazer? É uma meditação para o planeta? É conversar com alguém de uma maneira respeitosa? É mudar o legado para os teus filhos? Quais são os vínculos que tu está constituindo na tua existência? É a partir desses vínculos que você vai se reconhecer com um espelho mágico de entendimento da tua força e da tua intenção. Para a gente recuperar a nossa força sagrada e mágica, eu preciso olhar como aqui, no aqui e agora, eu estou manifestando isso. E tu vai olhar para tudo que te cerca, para a forma como tu pensa, para a maneira como tu está se sentindo hoje, para como você está se relacionando com as pessoas que estão ao teu entorno. Olhar para como está a tua casa, o teu lar. Olha para como tá as tuas possibilidades. Eu tô livre, eu tô solta. Olha para tua conta bancária. O que está lá representa a força do meu serviço. Olha para os sonhos que você deixou de maternar. Olha para aqueles que já se realizaram. Mas inevitavelmente resgata o teu continente sagrado e assume qual vai ser teu legado hoje. Daqui uma semana a gente vai estar aqui de novo, às 7 da manhã. E eu vou estar aqui trazendo outros espaços dessa consciência da mandala. Mas para que eu deixe de me sentir sozinha, para que eu deixe de me sentir que eu estou me aprisionando nas coisas que eu estou fazendo e eu realmente me sinta livre, eu preciso ocupar o centro, o meu centro verdadeiro de força. E esse centro verdadeiro de força, ele vem a partir da minha honra de ser mulher, da minha honra de ser aquela que traz a vida. Se eu estou vivendo a minha vida a favor da vida, essa força, essa intensidade está dentro de mim. Eu começo a me desintoxicar dessas opressões. Eu começo a purificar toda essa história que foi jogada sobre meus ombros, de como a minha mãe me criou, de como eu fui castrada lá no meu colégio. Eu tinha muitas dores também. Eu brigava muito com a minha mãe e com a minha irmã. Mana, tu tá aí ainda? Eu vi que tu entrou. Acho que a minha irmã tá aqui comigo hoje. Eu brigava muito com elas. Eu não tinha o meu feminino sagrado em harmonia, não. A minha menstruação doía, eu desmaiava de dor, porque eu não queria menstruar. Eu não queria ser aquela mulher que me apresentavam. Eu não queria ser aquela mulher que tinha que subir num salto para mostrar seu poder. Porque o que eu gostava mesmo era de pé descalço. E até hoje. Até hoje. Quem chegava lá, ou quem chega sempre perto de mim, sabe que a gente vai estar sempre de pé descalço. Adoro um salto também. Me amo de salto. Um pouquinho. Grata, Nurati. Vamos espalhar, convidem outras mulheres pra gente somar essa força. Então, nessa energia, nessa consciência de sair desse lugar de prisão, de saber que eu tinha tantas potências aqui e que aquelas mulheres que me cercavam, o jeito delas viverem, eu brigava com elas, eu combatia a elas, porque na verdade era o caos que estava instalado dentro de mim. E foi só numa grande jornada, aos 19 anos, que eu fui fazer uma jornada do resgate da deusa interior. Eu fui com 19 anos, olha como esse chamado era grande em mim. Era muito forte, era a inquietude de que aquilo era daquele jeito, que as relações entre as mulheres da minha família eram daquele jeito, entre as vizinhas, entre as amigas. Eu vejo aqui, eu moro num condomínio e eu tenho a minha filha de 7 anos. Eu olho as menininhas, gente, as menininhas com 5, 6, 8 anos, elas se juntam e elas começam a brigar o tempo todo. Os meninos, eu tenho meu filho de 4, os meninos ali, 5, 6, 7, 8, de boaça, brincando de espada, brincando de carrinho, de boaça. E as meninas batendo boca uma com a outra. Então isso já tá desde criança, não é ninguém instigando, é elas mesmo se violentando umas às outras para ver quem manda mais. Alguém já viveu isso aí?
Alguém já encontrou com as amigas, ou no ambiente de trabalho, ou na própria família, o bate-boca, uma energia tensa entre mulheres? Alguém já viveu essa tensão entre mulheres? Eu vivia isso dentro da minha casa. Nós éramos 3 mulheres porreta, eu, minha irmã e minha mãe. A minha avó lá, uma família imensa de mulheres. No colégio eu vivia isso. E aquilo tudo me oprimia. E eu não conseguia ter força para assumir meu lugar. Eu era extremamente envergonhada. Eu não falava. E eu tinha toda uma vontade de dançar uma arte. E eu tinha vergonha. Eu não me sentia capaz de me expor. Eu não me sentia capaz de me expor. Eu não me sentia capaz de falar o que eu sentia com integridade e honestidade aqui dentro do meu ser. Gente, isso é extremamente violento. A gente não sentir coragem de falar com a integridade do nosso ser. E isso foi implementado muito fortemente desde o início da minha trajetória. E sim, isso acontece nas nossas casas. Também tem 3 outras mulheres, a Tati. Isso acontece, isso está grifado entre as mulheres. Então nós que estamos aqui hoje e que sentimos essa conexão, essa vontade de estar nessa mandala de mulheres sábias e mulheres livres, algo profundo dentro de ti te chama para ser libertado. Que pode ser o teu pensamento, romper as barreiras do teu pensamento limitador, pode ser as tuas crenças, pode ser uma falta de entendimento, pode ser o teu coração, pode ser um chamado profundo do teu coração de trazer com mais intensidade essa voz do teu coração para a vida. Pode ser o teu ventre te chamando a gestar os teus filhos, os teus próprios negócios, a gestar a tua própria profissão, a se autogestar, né? Porque esse mergulho para dentro da gente saber se autoparir, se autogestar é uma magia, uma alquimia muito poderosa de nós mulheres sábias. Nós precisamos saber entrar para a caverna do mundo de dentro, porque é só quando eu sei fazer isso que eu sei sair de lá também. E quando eu sei entrar e eu sei sair, é que eu abro o portal de espaço de uma convivência íntima com outras pessoas, com outras mulheres e com o meu parceiro verdadeiro, que é o meu complemento divino existencial. Então, entendendo essa força da nossa mandala livre, da vontade, da gana de fazer toda essa transformação, coloca ali pra mim lá, tô pronta, coloca a hashtag tô pronta. Enquanto eu tomo um pouquinho de um chimarrão. Quem é que tá pronta pra fazer esse fluxo, esse movimento comigo? Vamos junto, Pati? Estamos juntas? Tá pronta, meu amor? Vamos, né? Tô pronta. Isso aí. Estou pronta. Estamos prontas, Jimmy, Ana. Cada momento, Karen, recebo vocês em meu coração. Simone, Silvana, Vanessa. Vanessa 2 vezes. Pronta, Dirceia, Melissa. Sejam todas bem-vindas. A Nurati, a Bárbara, prontas. Samantha. Cada pulso, cada mandala que a gente está construindo hoje foi a nossa primeira, foi o nosso pulso de início. Todas as semanas a gente vai vir aqui, às 7 da manhã, e a gente vai começar a profundamente, minha irmã, eu te amo, que honra, minha irmã. Saudade tua, da minha sobrinha Duda. Lia. Cada semana, cada terça-feira às 7 da manhã, que a gente se conectar aqui, umas vamos nos potencializar as outras. E eu quero escutar vocês. Me mandem lá no direct aqui do meu Instagram o que aconteceu depois desse círculo, o que mais tocou. Me manda lá no direct, Ana, eu preciso saber sobre isso. Nós estamos abrindo uma grande jornada de resgate dessa potência dessa mulher que a gente é. E tá lá nos nossos primórdios de existência, como eu contei toda a nossa história. Mas tá aqui hoje. Tá aqui no meu momento de hoje.
eu me senti pronta para mergulhar nessas sombras, para olhar para essa minha menina da alma, para olhar para os estragos que foram feitos a partir dessa opressão toda, para eu me desconectar dessa dor, desse controle e assumir a mulher poderosa e livre que eu sou, em todos os sentidos. Essa mandala que a gente está construindo, que é um campo de energia, um campo de força, é um campo de conexão das Marias do céu e as Marias da terra. Nós somos as Marias da terra, junto com uma grande egrégora de luz de Marias, conectando com essa matriz consciencial do sagrado feminino, se comprometendo que os meus atos de existência sejam um pulso de amor libertador em cada suspiro do meu ser, que saia essa essência livre pelos meus poros, que a minha energia sensual, que a minha energia de prazer, que a minha energia de força e intensidade esteja presente em todo momento. Que essa sensualidade é algo extremamente feminino, conectivo e magnético. E ela não é algo que só leva ao sexo, ao prazer com o outro. Ela é uma sensualidade comigo mesma. Ela é eu acordar de manhã e pensar que eu queria colocar esse colar, que quando eu comprei eu disse, eu quero isso aqui, vai ser o meu colar do sagrado feminino, porque tá aqui o meu círculo no meu coração. Ela é eu me conectar com vocês. Gratidão, Grazi. É nesse compromisso de força, de luz e de amor que eu convido vocês a fazer grandes mudanças. Primeiro dentro. E que essas mudanças dentro sejam uma referência tão potente de uma vida livre, de uma vida de ações do teu coração pulsando, que outros seres se percebam que é possível. E a gente vai assumir essa força, porque se as mulheres assumem essa força, outros seres se percebem que é possível viver bem, viver feliz, viver com paz, viver com garra, com força, com busca das suas vontades, com busca das suas ações e mesmo assim manter esse pulso divino sábio, manter a nossa natureza, manter os nossos ritmos, não se transformar num trator fazedor de coisas, não se transformar em alguém que perdeu o seu sentido, não se transformar em algo extremamente vazio, que tenta controlar todo mundo porque se perdeu dentro de si. Então a nossa mandala de consciência sábia, ela é esse convite. Então todas nós que estivemos aqui, e todas que vão escutá-la no gravado, porque ela vai ficar um compilado de aulas dessa força nossa, desse resgate. Hoje foi a nossa primeira, pra gente pegar esse fio da meada dessa potência e da onde vem essas nossas histórias. E eu tenho certeza que cada ficha que foi caindo aí foi liberando padrões de condutas de vocês. Porque aqui quando eu tô falando, é uma voz que vem dessa mandala, dessa matriz consciencial do sagrado feminino, da sabedoria que a gente precisa resgatar dentro da gente para ter autonomia das nossas ações. Ser livre é eu realmente conseguir não esperar que ninguém faça nada por mim, mas eu encontrar aquele outro ser humano que é aquela referência potente que juntos a gente soma, traz orientações que guiam o caminho libertador de cada um. Como aquela mulher que foi até meu consultório, pronta para morrer, desistindo, e que nos seus últimos suspiros ela viu que ainda dava tempo de assumir o seu legado e ir com paz no coração. Nós não estamos nos nossos últimos suspiros, nós temos muito tempo a percorrer nessa vida, muitas mudanças e muita coragem aqui dentro de mim para começar. Ai, Ana, é a primeira vez que eu escuto isso. Ana, quando tu fala me pesa. Vai pesar, gente, vai pesar pra caramba. A gente vai tratar aqui de coisas difíceis, porque crescer, virar uma mulher e sair do mundo infantilizado, ou tirar a nossa menina da alma, que é onde está minha alegria, meu prazer, a minha potência, das opressões que aconteceram com elas, sejam culturais, sejam da família, sejam da onde vieram. É doído. Não vou contar, não vou falar pra vocês que são mil flores, não.
As flores é o buquê que a gente se presenteia no final, quando fica bem. E vai ficar bem. E vai ficar forte. Vai ficar intenso. Mas esse fluxo liberador, ele é como um parto. E parto tem orgasmo, sim, mas também tem dor, tem abertura, tem uma sensação impossível. Quando eu olhava para os meus filhos, quando eu olhava para minha filha, eu olhava, meu Deus, nasceu de dentro de mim, como se fosse impossível. Meu filho, que nasceu quase com 4 quilos, 42 semanas, 21 dias de trabalho de parto para o Sam chegar, e eu olhava para ele assim, como tudo isso saiu de dentro de mim. Essa é a força feminina. Daqui a um tempo, mulheres, nessa grande mandala que a gente está construindo aqui de força, e que vocês vão se sentir com essa potência, com esse ancorador divino que vocês são novamente, como as verdadeiras sacerdotisas sábias que resgatam esse sagrado e esses ritmos de existência e trazem à vida coisas quase impossíveis. Que o teu coração e a tua mente sábia se alinham e conseguem parir e trazer para a vida. Então eu quero convidar vocês a buscar o seu sonho. O teu sonho mais impossível de ser maternado. Pensa no sonho mais impossível de ser maternado. Para minha menina da alma, eu estar aqui falando hoje para tantas mulheres de vários lugares do planeta, para minha menina doída e sofrida, isso seria impossível. As pessoas que me conheciam lá quando eu tinha 13, 14 anos, 15 anos, quando eu era criança, e as pessoas que me conhecem agora, todas diziam, eu renasci mesmo, várias vezes. Eu sou a verdadeira agora, né? A minha real ação. Lá eu estava completamente oprimida. Então isso era um sonho impossível. E hoje eu estou aqui vivendo ele como uma realidade. Porque em algum momento profundo do meu ser, eu me neguei. Eu disse não, a minha vida não será em vão. Eu me neguei a seguir vivendo e convivendo com pessoas extremamente abusivas. Eu restaurei as minhas verdadeiras virtudes. A coragem, a verdade, a integridade, a justiça, o amor. E foi quando eu proclamei que só quem, por amor, e que todos que estão na luz do amor se aproximem, e todos aqueles que não estão vibrando no amor naturalmente se afastem, quando eu declarei para minha existência, a minha mandala de convivência começou a se transformar. Pessoas começaram a se afastar e pessoas começaram a chegar. No amor, na luz, sem violência. Porque chegou um ponto que eu me negava a manter a violência que eu tinha recebido. E foi nesse ponto que a minha vida começou a mudar. Não foi fácil, foi intenso, é forte, mas que hoje eu honro, agradeço e sinto que sim, é possível. Então é para essa força de luz que é o nosso convite. Então, quero deixar para vocês hoje esse convite para ti ir lá no fundo do teu coração, ir lá falar com a tua menina da alma, ir lá falar com a tua menina da alma e perguntar para ela qual era o sonho que para ela era impossível, mas que para tua mulher poderosa adulta é real. Faz esse mergulho lá no teu coração, entra lá dentro. Volta lá atrás, umas 2 semanas eu postei uma oração que eu canalizei, a oração do perdão à mãe, ritual do perdão à mãe. Entra lá. Fala lá para essa menina que essa mãe viveu no tempo dela, ela ensinou as coisas do tempo dela, mas que o teu tempo de mulher é diferente. A gente vai começar essa grande jornada. Faz todos os dias dessa semana essa oração. Pode ter certeza que o teu coração vai começar a falar diferente. E a gente vai entrar nessa jornada profunda. Então a gente vai encerrar com essa conexão. Vai lá, fala com a tua menina da alma. Fala com ela e pega um diário. Não vou pegar o meu agora aqui. Mas pega o teu diário e escreve ali. Uma palavra. Uma palavra. Que te diga para ti em busca. A minha liberdade. Eu estou em busca da minha liberdade total.
geográfica, de sentimentos, de espírito. E é com essa convicção que eu tô aqui hoje, sendo o centro da minha mandada. E convidando mulheres poderosas como vocês, pra gente compartilhar das nossas sabedorias e uma poderar a outra, para que possamos ser esses vários pontos de luz no planeta. Vários pontos de luz no planeta. Cada um canalizando o seu próprio projeto divino e sendo a sua missão divina. Cada uma com a sua autonomia, sabendo lidar com seus ciclos, sabendo o que fazer com a sua sensitividade, não se enfraquecendo por ser uma mulher sensitiva, e sim sabendo o que fazer quando isso acontece. Porque essa foi a minha virada. De eu ser uma mulher frágil, fraca, sem saber o que fazer com toda a minha clarividência, todo o meu canal, para uma mulher que está aqui hoje, que já orientou milhares de mulheres, que já transformou vidas. É esse convite que eu faço para vocês. Sintam no fundo do coração de vocês. Falem com a menina da alma. Perguntem para ela qual é a palavra. Começa pela palavra, para a gente começar a desenhar os nossos sonhos. Me mandem lá no direct ou postem aqui na live. Vou postar a palavra de vocês, para espalhar para muitas outras. Quanto mais mulheres livres, sábias, vibrando, olha a revolução que a gente pode fazer na nossa geração, no nosso planeta. É a nossa geração mudando o planeta. A nossa geração de mulheres maduras, mulheres que se deram o direito de sair do feminino infantilizado. Aquela mulher que se vitimiza, que se deprecia, aquela mulher que precisa se intoxicar de pílulas da felicidade, porque ela não teve coragem de realmente montar o seu castelo feliz, o seu campo sagrado, o seu continente divino. Então, amadas, façam esse movimento. Peguem um diário. Terça-feira que vem a gente vem com mais intensidade. Esse foi só o começo. Terça-feira que vem a gente vai fazer processos mais intensos, transformadores. Assumam o seu lugar de destino e me contem, para que a gente possa trazer essa intensidade de liberação para muitas outras. Gratidão profunda, meus amores. Gratidão profunda. Ai, ai. Até mais. Até terça-feira que vem. Gratidão, gratidão, gratidão. Espalhem essa força. Espalhem essa liberdade.